Precisamos falar sobre condenações sem provas e a suprema injustiça que impera nesse país. Nesse final de semana, o Brasil descobriu mais uma barbaridade sentenciada pela primeira turma do STF. Um senhor de 71 anos foi condenado a 14 anos de cadeia por, supostamente, financiar os atos de 8 de janeiro. E tudo por causa de um Pix de R$500. As pessoas no Brasil, principalmente, e infelizmente isso é importante ser salientado, principalmente as pessoas da classe média, que foram essas que atacaram, elas precisam saber que a lei é para todos. A lei não é só para as pessoas que têm menos condição econômica. Disso, ninguém discorda. A lei deveria ser igualmente aplicada a todos. Mas enquanto certos juízes ficam subitamente milionários, multiplicam seu patrimônio imobiliário e voam de carona em jatinhos de empresas de criminosos sem serem sequer investigados por essa conduta suspeita, tem cidadão idoso, de classe média, obediente à lei, que foi condenado a mais de 10 anos de prisão por uma simples doação de R$500 via Pix. É o caso do senhor Alcides Ram, um pequeno empresário catarinense de 71 anos que participou de uma vaquinha no começo de 2023 para custear um ônibus que levou cerca de 40 manifestantes de Blumenau a Brasília. Entre todos esses passageiros, consta que um esteve diretamente envolvido nos atos de 8 de janeiro. E por esse motivo, o seu Alcides acaba de ser sentenciado a 14 anos de prisão pela primeira turma do STF, como se fosse aí integrante de uma associação criminosa e financiador de uma tentativa de golpe de Estado. E detalhe, a condenação foi por unanimidade. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, Flávio Dino, o ministro comunista, Carmen Lúcia, a juíza que aceita censura em situações excepcionalíssimas, e Alexandre de Moraes, o amigo de Daniel Vorcaro, votaram todos nesse sentido. Foram condenadas por tentativa de golpe, por subversão aos poderes constituídos, por associação criminosa, por dano ao patrimônio público e por atentado ao patrimônio da humanidade. São crimes que o Congresso Nacional editou. Obviamente, somadas as penas já de 2 a 17 anos já condenados. Então, são penas absolutamente razoáveis. Se fossem as penas máximas, poderia chegar a 50 anos. Imagina ser condenado a décadas de prisão por causa de uma doação via Pix de R$500 para uma manifestação que até ontem, segundo a Constituição, era um direito fundamental garantido a todo cidadão. Há um ano, o Estadão publicou um editorial intitulado Isso Não É Justiça, em que apontava a truculência do STF no processo da cabeleireira e mãe de família Débora dos Santos, a Débora do Batom, presa preventivamente por quase 2 anos, afastada dos filhos menores de idade e condenada também a 14 anos de prisão por escrever com batom a frase "perdeu mané" na estátua em frente ao Supremo. Contudo, o ministro relator do caso, que é ao mesmo tempo vítima, juiz e comentarista do processo, tem uma visão diferente sobre a natureza e a gravidade desse tipo de manifestação. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar e, se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente. Não é possível. Acontece que o senhor de 71 anos, que vocês botaram para colocar na cadeia por mais de uma década, não esteve em Brasília, não planejou manifestações e não participou dos atos de 8 de janeiro, o que torna essa condenação ainda mais aberrante e desproporcional. Na verdade, não há sequer prova material nos autos de que a doação do senhor Alcides tenha se destinado ao custeio do ônibus, porque a vaquinha tinha múltiplas finalidades. Toda ação penal contra esse idoso honesto, trabalhador e sem antecedentes criminais é baseada em um único recibo de Pix de valor insignificante. E a partir desse fato isolado, a Justiça Suprema jogou a presunção de inocência pela janela e aplicou a lei pelo avesso. Presumiu que o réu tinha intenções criminosas, supôs que ele sabia com dias de antecedência o que aconteceria no 8 de janeiro, imaginou que ele integrava o núcleo de articulação e financiamento de um golpe e assim decidiu, segundo fontes da própria cabeça, que ele havia protagonizado um crime contra a democracia. É mais uma evidência de que nós precisamos de uma justiça que investigue suspeitas e aplique a lei, não de justiceiros que escolham culpados para depois presumir, supor e imaginar os seus crimes. Ao comentar as violações ao devido processo legal no caso do senhor Alcides Ram, o jornalista Fernando Schiller escreveu: "Só um país domesticado, que perdeu completamente o senso republicano, é incapaz de perceber o elemento absurdo em tudo isso. Alcides Ram, assim como outros pequenos empresários condenados do mesmo jeito, não cometeu crime nenhum. Não foi a Brasília, não quebrou nada, não tentou dar nenhum golpe. Ele é apenas parte de uma multidão amarrada por um conceito, o crime-conceito. Impossível discordar."
Eu apenas acrescentaria que essa modalidade de persecução penal, inaugurada pelo STF, em que as condutas não são mais individualizadas, já vem desde a condenação do núcleo político da tal trama golpista, a ponto de comentaristas muito críticos a Jair Bolsonaro constatarem a flagrante ausência de provas que levou o ex-presidente à prisão. É fato, Joel, que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, esse seria a ligação entre o 8 de janeiro e Bolsonaro. Não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro.